Olá, eu sou João Paulo Quintela, você está acompanhando Maestros da Bola. Hoje a gente inicia o segundo episódio de um bate-papo muito especial com Nilton Filho, ex-presidente do Ferroviário, atualmente no Altos do Piauí, é gestor de futebol, diretor executivo, um cara que milita com muita seriedade no esporte nacional e, claro, representa muito para o nosso esporte local. Fala, campeão, satisfação tê-lo aqui mais uma vez. Satisfação toda minha, um prazer, uma alegria estar participando do programa e falar aí sobre o futebol, enfim, sobre a nossa trajetória aí no futebol. Legal, cara. A gente deixou aqui uma ideia no programa passado para a gente iniciar falando sobre os desafios, ou o principal desafio, ou alguns que você queira pontuar durante a tua gestão, os desafios do clube, enquanto a tua gestão como lá no Ferroviário. Os desafios foram enormes, né? Enormes. E na verdade, quando eu falo de gestão, como eu fui uma pessoa que sempre tive muito à frente ali, fui a cara do Ferroviário, nos bons momentos e nos maus momentos, eu sempre fui muito a cara do Ferroviário nesse período, né? Nos bons e nos maus momentos era eu que estava lá, dando entrevista, dando satisfação, falando sobre o Ferroviário. E nós vivemos ali, na minha gestão, digamos, antes de ser presidente, nesse período de gestão antes de ser presidente, ali como diretor de marketing, como vice-presidente, era um momento muito difícil, né? O Ferroviário não tinha, logo no começo, não tinha calendário e não tinha recurso, não era autossustentável. E eu sempre dizia, primeira coisa que o Ferroviário tem que conquistar é calendário, depois ser autossustentável. Isso era um projeto que foi implantado lá atrás, um projeto que às vezes as pessoas não lembram, às vezes a torcida passa despercebido pela torcida, mas foi um projeto que nós criamos, que nós implantamos lá no Ferroviário, que nós pensamos que era o Ferroviário que nós denominamos, né, que eu denominei de Ferroviário nos Trilhos do Futuro. Inclusive até hoje, tem uma placa, a placa está lá na sede do Ferroviário, ainda está lá até hoje, Ferroviário nos Trilhos do Futuro, né? Então, dentro desse projeto Ferroviário nos Trilhos do Futuro, muita coisa patrimonial, muitos avanços foram feitos dentro dessa, né, da questão da conquista de calendário, que conseguimos conquistar calendário para o Ferroviário, e depois foi um processo de conseguir ser autossustentável, que não conseguiu ainda. O Ferroviário ainda hoje não é autossustentável, né? Esse ano, agora de 2023, tiveram excelentes receitas que deixaram o Ferroviário sustentável esse ano. Mas o Ferroviário não é um clube que tem um orçamento certo, mas conseguimos grandes avanços, né? O orçamento, quando eu entrei no Ferroviário, o orçamento era zero, né? Zero, e aí com 2 anos de pandemia, né? Então a dificuldade, os desafios eram enormes, né? Mas conseguimos ultrapassar, negociando com os jogadores, com todos os funcionários, e conseguimos ir pagando ali e tal, com muita dificuldade, conquistando ainda patrocínios importantes, como o da Zeni, que foi um patrocínio aí por 5 anos, né, que foi uma luta nossa diária para conseguir esse patrocínio, e está lá, né, ficou para outras gestões, o pensamento era esse. Alguns patrocínios que também continuaram, renovaram com essa gestão, nessa busca da autossustentabilidade, que ainda é uma luta que a diretoria que está lá deve estar travando no dia a dia. Mas isso, dentro, como eu disse, a gente olhando de forma ampla, é uma continuidade desse projeto Ferroviário nos Trilhos do Futuro. Claro. Né? É claro que nesse processo todo, houveram muitas conquistas, houveram muitas decepções, algumas mágoas, algumas, né, que passa, que segue, o Ferroviário aí segue o seu caminho, e eu entendo que eu coloquei lá meu tijolinho lá nessa reconstrução do Ferroviário. Legal. Recentemente o Ferroviário fez 90 anos, tá? E não foi proposital, mas nós tivemos nas últimas semanas, nos últimos episódios, alguém ligado ao Ferroviário. Tivemos Paulinho Kobayashi, 2 episódios, tivemos o Jardel, 2 episódios,
Tivemos o Mota, que começou no Ferroviário, 2 episódios, e agora o Nilton Filho, 2 episódios. Isso na sequência, assim, né? Quase 2 meses só de Ferroviário. Não foi proposital, a coisa foi acontecendo. Cara, a base do Ferroviário é gigantesca, a história da base do Ferroviário é gigantesca, né? Falei aqui de Mota, de Jardel, de grandes nomes que passaram pela base do Ferroviário. E quando você passou lá, vocês olharam enquanto gestão, olharam também para a base com essa preocupação? Eu sei que geralmente, quando os clubes estão com dificuldades financeiras, é aí que eles olham para a base. Eu penso que isso precisa mudar. Eu penso que isso tem que ser olhado com cautela, não só nos maus momentos, em todas as situações. E isso é um ativo do clube, né? Como é que o Nilton Filho vê isso? Enquanto gestor lá no Ferroviário na época, o que vocês pensaram? E hoje, como é que você vê de uma forma geral para o futebol brasileiro a preocupação com a base? Primeiro sobre os 3 convidados que aqui passaram, né? Só para fazer breves comentários, né? Paulinho Kobayashi, a primeira ida do Ferroviário, a primeira ida dele para o Ferroviário fui eu que levei ele para o Ferroviário a primeira vez, né? Era um nome que eu já vinha colocando em pauta quando saía alguns treinadores, e até que depois de umas 3 vezes consegui emplacar, né? As decisões, embora como presidente, não eram só minhas, né? E conseguimos emplacar. É claro que na chegada dele tivemos algumas desclassificações doídas, né? Que é aquela coisa do imponderável, né? Como a desclassificação na Copa do Brasil, que o presidente não entra em campo e a gente faz 1-0 e toma 2 gols assim inexplicáveis. Coisas do futebol, que às vezes nos favorece, como por exemplo em jogos como o Sport, Exato. E às vezes nos é desfavorável. Né? Mas a cultura do torcedor, não vou dizer só do torcedor do Ferroviário, a cultura é a cultura do imediatismo, do vitória sempre. Né? E nem sempre ela vai vir. E aí isso culminou num processo de desgaste, que houve a saída do Paulinho Kobayashi, que agora ele retornou, né? Ele que deu algumas declarações da saída conturbada dele, e realmente foi conturbada a saída, se a gente for entrar aqui no mérito, iria se estender muito, mas ainda bem que num dos últimos programas ele esclareceu de forma melhor, né? Ele sabe o quanto eu trabalhei com ele, e mantenho uma boa amizade com ele. O Mota, muito importante em 2018, né? Copa do Nordeste, em todo esse processo, em 2017 no vice-campeonato, campanha foi boa, né? com gols ali importantes, decisivos contra o Fortaleza. Na semifinal, inclusive. Semifinal. E o Jardel é um amigo, né? E o embaixador Coral. Era uma ideia que, na verdade, essa ideia que foi implantada agora, era uma ideia que já desde a nossa gestão, essa reaproximação com o Jardel, a gente não sabia ainda, mas sempre tentando colocar o Jardel nesse processo, e agora a diretoria efetivou, mas era um pensamento já nosso lá atrás, né? Como outras coisas que estão acontecendo, que foram dentro desse projeto que eu disse, Ferroviário no Estilo do Futuro, como o Vagão que chegou lá. A coisa não dá para acontecer do dia para a noite, é um processo. São coisas que estão acontecendo que já estavam, né? E aí vai pegar voltando, mais de um presidente, 2, 3. Mas aí voltando ao assunto da base. Você me falou na pergunta que normalmente se olha para a base quando está numa situação difícil, né? No Ferroviário, incrivelmente, aconteceu o contrário, né? No momento, eu digo o contrário porque assim, o futebol profissional, por não ter essa autossustentabilidade, a difícil condição financeira, o futebol profissional, que é o carro-chefe, consome muito do recurso financeiro do clube. Verdade. E aí os recursos acabam sendo escassos lá na base. Né? Na minha gestão, enquanto eu estive lá, existia essa preocupação de ter... a gente via outros clubes começando a se estruturar melhor na base. Tanto é que o Ferroviário, o último final de campeonato de base Ferroviário que chegou foi em 2012. Né? Então, depois disso, nada. Então, assim, era uma preocupação nossa, o Ferroviário perdendo muitos valores para outros clubes e perdendo por
própria falta de condições de dar estrutura e condições melhores ali na base. Então, na minha gestão, já houve alguns movimentos nesse sentido, como a parceria que nós temos hoje com o SESI, né? E essa parceria possibilitou que a gente tivesse ali uma estrutura, um campo só para as categorias de base. Deu-se início ali a um alojamento da base. Infelizmente, logo quando eu saí, houve um período ali que eu ouso a dizer, que o Ferroviário ficou sem presidente. Um período ali, eu renunciei no dia 1º de julho de 2022. Então, até a eleição, até novembro, o Ferroviário ficou sem presidente. Eu digo que ficou sem presidente porque ninguém realmente foi à frente se dizer, falar em nome do Ferroviário, tomou as rédeas da situação. O Ferroviário ficou à deriva depois da minha renúncia. A verdade é essa. E naquele momento ali houve uma desestruturação da base. Mandaram o Sub-17 embora. A coisa que eu até pensei que a coisa ali ia no rumo, mas graças a Deus eu estou vendo que essa nova gestão começou a traçar traçar uma rota de estrutura para a base melhor. Eu estou vendo que a coisa começou, que também ainda tem sementes lá do que plantamos, né? O coordenador que está lá hoje, o Marcos Rogério, foi nós que levamos, que é hoje o coordenador lá da base. E eu estou vendo que hoje estão traçando um caminho que eu diria interessante. Agora, é uma dificuldade muito grande de recurso, é uma atenção que tem que ser dada para conseguir, por exemplo, ser clube formador, que aí você, como clube formador, aí sim você vai conseguir reter o atleta como ativo seu, porque não sendo clube formador, a saída desse atleta como amador, ele pode sair para qualquer clube sem maiores dificuldades, né? Então, ativo só é ativo se tiver essa possibilidade de clube formador ou quando ele é profissionalizado. Uhum. Nesse processo aí foi que nós profissionalizamos vários jogadores da base do Ferroviário ali, com 17, 16 Consegue anos. lembrar alguém promissor da tua época, assim? Vários, né? Está jogando agora um atleta que nós trouxemos para o Ferroviário e profissionalizamos, o Kiwan. O Kiwan está jogando agora. Né? O Kiwan está jogando agora. Aí tem atletas oriundos ali da base que também estão lá no elenco hoje ainda, como o Índio, né? O Índio está lá no profissional. Tem atletas ali no Sub-20 que nós profissionalizamos na nossa época e um deles, inclusive, agora sendo destaque, o atacante Luiz Carlos, sendo destaque aí, fazendo gols e em todas as redes sociais aí, sendo o nome dele sendo observado. Né? Tem algumas sementes que foram plantadas que estão lá. Beleza, muito legal. Eu falei que alguns nomes que passaram por aqui recentemente, porque foi numa sequência, mas também tivemos aí outros grandes nomes que citaram o carinho pelo Ferroviário, como Edmar Araújo, como Mirandinha, como Sérgio Alves, como Aldemir, o Rômulo e o Evandro Ferreira Gomes, que Almanac do Ferrão e também Crônicas Corais, que é um livro fantástico. Então, abraço aí para essa galera também para o Evandro que lançou agora o projeto de financiamento coletivo do Almanac, da segunda edição do Almanac, né? Foi? Que está aí, legal. Está aberto aí, né, no Apoia-se, do Almanac Coral, um projeto de financiamento coletivo do Almanac 2. O Evandro é um amigo, né, um amigo querido. Eu comecei a ter uma amizade com o Evandro, a conhecer o Evandro, conversar, e desde então nós mantemos essa amizade, desde que o Evandro foi diretor de marketing do Ferroviário. Né? E tem o Crônicas Corais, tem uma coleção também dele que ele tinha feito enquanto diretor de marketing, que é Expresso Coral, né? Saíram 10 edições, eu tenho as 10 edições né? Eu tenho as 10 edições do Expresso Coral, tenho um almanac dedicado com a dedicatória dele. É um amigo nosso que nós mantemos essa amizade. E
Mirandinha também, um grande nome do ferroviário, que até hoje eu mantenho contato com o Mirandinha. E o Edmar, cara, o Edmar é um amigo da família. Eu tive na casa do Edmar agora, há um mês atrás, junto com o conselheiro do ferroviário, o Fernando Lobo. E nós fomos lá visitar o Edmar, fomos lá na casa dele, um bate-papo super agradável. E ele fala... Eu sou amigo dos filhos dele. Né? É legal. Eu sou torcedor do ferroviário. Tenho uma história no Ceará, e aí não tem como negar, não tem como apagar a paixão e o calor pelo Ceará, mas é ferroviário. E o Mirandinha fala um negócio muito massa. A frase que ele usa é: sou ferroviário de coração e Fortaleza de arquibancada. Quer dizer, também é muito profundo, né? Assim, Isso, muito sim. legal essa intimidade que esses caras têm com o ferroviário. Newton, cara, a gente ir seguindo, como é que você enxerga, e aí é bem pessoal mesmo, o teu legado dentro do ferroviário? Durante a sua gestão, o que você deixou no ferroviário? Qual é o teu legado? Como eu disse, eu entendo que o meu legado seja essa reestruturação e implantação de alguns processos que eu já dizia na época lá junto à diretoria, que nós estamos tomando caminhos aqui sem volta. Né? E eu dizia, graças a Deus que seja sem volta, como uma estruturação contábil. As prestações de conta do ferroviário antes da minha gestão era algo assim, num papel de bodega. Né? E na nossa gestão começou uma estruturação contábil e auditável muito bom, perfeita, de transparência. Aí nós começamos um primeiro processo de ser colocado no site do ferroviário. A pandemia atrapalhou, mas nós criamos a torcida talvez nem lembre, mas tivemos algumas edições. Nós criamos o bate-papo com a diretoria, onde uma vez no mês ali a gente sorteava alguns sócios torcedores e fazia um café da manhã com a diretoria. E esses sócios torcedores iam lá para a sede do ferroviário, tomavam um café da manhã com os diretores, e era um momento, uma manhã de bate-papo, sabe, de ver de ver os avanços da sede, de tirar dúvidas. Era um momento espetacular. Então nós criamos o bate-papo com a diretoria, né, que são coisas, sabe, que a nova gestão que está aí, não porque foi da minha gestão, mas manter o que, sabe, esse legado, as coisas funciona, né? as coisas que funcionam, as coisas que tivemos a ideia de implantar lá, que foi o bate-papo com a diretoria. Fizemos o Avança Ferrão, acho que nós chegamos a fazer 2 ou foi 3 vezes do Avança Ferrão, porque o Avança Ferrão era um fórum de discussão, onde a gente ia para o auditório com todos os torcedores que quisessem comparecer, compareciam, conselheiros, e era um momento de discussão, apresentação do que tinha sido no ferroviário, do que se pensava para frente, e um momento de discussão. Era um fórum de discussão que nós criamos, Fórum Avança Ferrão. Muito bom. Né? Que são coisas que poderiam ser mantidas, né? Muito legal. E aí começou, como eu disse, esse processo já de transparência, mostrando primeiro para os conselheiros e sócios toda a prestação de contas bem detalhada, que isso o ferroviário tem, não tinha antes. E aí participei de muita coisa no ferroviário, né? Reimplantação do sócio-torcedor, volta do Tutuba repaginado, na época até volta da Rádio Ferrão. Nós fizemos muitos retornos de boas coisas que tinham sido feitas anteriormente, e tudo dentro desse projeto ferroviário no estilo do futuro. E uma das coisas também muito debatida, que às vezes usa-se, que às vezes são tabus, que derruba a diretoria, que não sei o quê, que foi a profissionalização da diretoria. Sim. Né? A implantação nós tentamos na época implantar já a remuneração para a diretoria. E foi um assunto muito, sabe, que foi usado inclusive para me denegrir. Uhum. Né? Mas eu dizia, eu falava já naquela época, ó, nós estamos aqui plantando uma semente, né,
de início de profissionalização da diretoria, que o estatuto já permitia, né? Mas que era um tabu tão grande que nós começamos a fazer isso com um recurso extra. O investidor bancava essa remuneração para que não saísse dos cofres do ferroviário por conta desse tabu existente, que agora aprovaram em Assembleia, né, no dia do aniversário do ferroviário, aprovaram em Assembleia, né, mas nós plantamos a semente desse início de profissionalização lá atrás. Eu acho que isso tende a... Né? Então, todo esse resgate estrutural, patrimonial do ferroviário e administrativo, de resgate de credibilidade, eu lembro como se fosse hoje uma matéria de 2012 do ferroviário, os 7 erros, a matéria era essa, os 7 erros que naquela época resultaram na crise do ferroviário, né? E um deles era troca constante de diretoria, aí outras coisas que precisava, perda da credibilidade, resgate de credibilidade, e tudo isso foi reconquistado, né? O que o ferroviário não pode cair é nessa daquela questão que eu falei de gestão com resultado esportivo, né? A gente não pode querer trocar de presidente, né? Essas brigas políticas do ferroviário, querer trocar de presidente a qualquer evento porque o acesso e o descenso não é do futebol, né? Ele pode acontecer. Agora, se você cai estruturado, a retomada é outra. Boa. Né? Vários presidentes aí passaram por acesso, por descenso. Claro. Né? Eu não tive nessa oportunidade, assim, porque no rebaixamento do ferroviário houve toda uma pressão, uma situação política, que eu fui forçado a... Ontem eu encontrei um torcedor do ferroviário e ele ontem à noite, e ele me falou assim: pô, presidente, você abandonou o ferroviário? Eu disse: não abandonei o ferroviário, nem abandonei. Agora, como presidente, eu fui meio que forçado a sair. A verdade é essa, foi um golpe administrativo, né? Eu acho que eu já comecei no ferroviário com uma grande pressão. Eu acho que eu fui um dos únicos presidentes que, quando assumiu, o presidente do conselho me pediu, ele queria uma prestação de contas, não, ele queria um planejamento financeiro, e já dizendo de onde é que... Era como se ele quisesse, nesse planejamento financeiro, que eu já tivesse, meu planejamento financeiro é esse, meu orçamento é esse, e o dinheiro já está aqui depositado no caixa. Isso não existe. Nenhum presidente, principalmente no ferroviário, com a falta de recursos que tem, vai... E eu convivi com essa pressão durante muito tempo, e eu acho que essa briga política essa ruptura acabou redundando no rebaixamento do ferroviário em 2022. Né? Diga-se de passagem que, quando eu saí do ferroviário, eu fiquei 12 rodadas é bom lembrar isso, né, para quem assiste, né? Eu fiquei 12 rodadas na Série C. As 12 rodadas que eu fiquei na Série C, durante as 12 rodadas, eu só passei na zona de rebaixamento uma vez, que foi na segunda rodada de forma provisória enquanto não jogava. Depois não passei na zona de rebaixamento. Pelo contrário, estive no G8 por várias rodadas, né? E na 12ª rodada em que eu renunciei, o ferroviário estava fora da zona de rebaixamento, tinha 7 rodadas ainda para disputar, 21 pontos. Lembro que houve reuniões, né, dessa turma que fazia protestos, houve reuniões lá na sede do ferroviário, e que o discurso era o seguinte: olha, nós vamos classificar, dá tempo ainda classificar. Né? O ferroviário nem na zona de rebaixamento estava. E, infelizmente, dali para frente, foi um período que o ferroviário ficou, eu diria, sem presidente, né? E aí, por irresponsabilidade de alguns, o ferroviário acabou pagando. Né? Mas eu saí, fui forçado a sair ali antes, e, como eu disse, tinha 21 pontos. Eu cito, por exemplo, que nós vamos entrar no assunto, Altos e Vitória estavam atrás do ferroviário nesse período. Então, estavam na zona de rebaixamento. O Altos se recuperou, não caiu. O Vitória não só se recuperou, como subiu. Sim. Então, tinha tempo, ponto suficiente a ser disputado e ser ganho. Mas, assim, essa foi uma história cheia de articulações maquiavélicas que, enfim, daria aqui 2 programas só para falar sobre isso. Presidente, seguinte, a gente vai entrar para um quadro bate-pronto,
Onde eu falo uma pergunta, ou uma frase, ou uma palavra, e você responde em poucas palavras com aquilo que vem no seu coração, tá? E aí a gente já segue para entender também o seu momento atual, mas a gente vai entrar para o bate-pronto, ok? Exatamente, eu falo uma pergunta, você responde de bate-pronto. Então agora, bate-pronto com Nilton Filho. Roda a vinheta. Começamos o bate-pronto com Nilton Filho. E eu começo perguntando qual foi o melhor jogador, na sua opinião, que passou pelo Ferroviário durante a sua gestão. Durante a minha gestão, Cariús. Cariús, legal. Importantíssimo. Importantíssimo. Né? Decisivo. Um amigo hoje. E na história do Ferroviário? Na história do Ferroviário, eu guardo dois nomes, me permita dois nomes, né? Claro. Um, assim, eu era criança, mas o Betinho, que passou na década de 80, eu falo do Betinho porque faz parte da minha história familiar, porque meu pai, torcedor do Ferroviário, era tão fã do Betinho que deu o nome do Betinho ao meu irmão. Olha só. Né? O nome do Betinho era Roberto Fontana Madeira e o meu irmão é Roberto Fontana Pereira. Né? Então até o Fontana meu pai colocou em homenagem ao Betinho, que fez história no Ferroviário, e isso ficou marcado para mim, embora tenha acompanhado de forma, as memórias, poucos relances ali de lembrança do Betinho. Mas o outro jogador é o Marcelo Veiga, que para mim teve uma grande história no Ferroviário, foi meu ídolo ali no Ferroviário, depois tive a oportunidade de, como presidente, ele treinador, fizemos uma boa amizade, nos tornamos amigos, então foi um ídolo do Ferroviário que se tornou um amigo e que eu citei o nome dele até em homenagem a essa perda tão né, durante a pandemia, no Covid, essa perda dolorosa do Marcelo Veiga, que nos pegou de surpresa e nos deixou saudades. Uma pessoa que teve influência de forma significativa na tua trajetória profissional? Profissional no futebol? Futebol. No futebol. Alguém que te inspirou, alguém que você, poxa, esse cara aqui é bacana, vale a pena seguir seus passos e tal? Foram muitos grandes nomes no Ferroviário, né? Mas eu, embora não tenha convivido, eu dentro do Ferroviário, escutei muitas histórias do Zé Rego, né? E tem um momento marcante do Dr. Zé Rego, que às vezes não precisa nem palavras para expressar alguns sentimentos. E teve uma coisa que ficou gravada na minha memória, um dia que eu iria renunciar e fiz uma carta de renúncia, ainda lá em 2000, acho que foi 2000, foi algum momento ferroviário. Eu iria renunciar à vice-presidência. E eu fiz um discurso, ali pediram que eu não renunciasse, mas assim, enquanto eu discursava aqui, esse discurso que eu preparei, de 2 folhas, o doutor José Rego estava sentado numa das primeiras cadeiras. Ele me olhava assim, e era um olhar assim, tão... brilhava os olhos dele, e isso me... Ele sem palavras, sem dizer uma palavra, ele me tocou profundamente, eu diria. Isso é algo assim. E teve mais 2 nomes que me permitam assim, fazer essa homenagem, né? Estélio no Ferroviário. Né? Estélio foi um companheiro, um conselheiro, um amigo, né? E outro nome também que ainda está aí, dando a sua contribuição ao Ferroviário, que é o Dr. Valdir Sampaio, que inclusive na minha gestão nós o titulamos como presidente de honra do Ferroviário. O Dr. Valdir me disse uma frase na inauguração da academia, que leva o nome dele, que ele disse, ele me falou e aquilo me tocou. Ele disse: Nilton, eu estou aqui para ajudar o Ferroviário, independente de diretoria, independente de quem seja o presidente. Nossa. Se eu gosto, se eu não gosto, independente de quem seja o presidente, eu estou aqui para ajudar o Ferroviário. Então, eu acho que esses 3 nomes simbolizam essa minha inspiração e história no Ferroviário. Sensacional. Para finalizar, uma conquista pessoal que você se orgulha, seja dentro ou fora do âmbito esportivo. Uma conquista que você se orgulha muito, assim, de ter participado de alguma forma, direto ou indiretamente, dentro ou fora
do âmbito esportivo? No âmbito esportivo, o título de campeão brasileiro é... O troféu que você tanto queria. O troféu que eu tanto queria e que eu tive o prazer e a oportunidade de vir dentro do ônibus com esse troféu agarrado lá de Campina Grande até Fortaleza. E tive a oportunidade, que isso vai ficar na história, ninguém apaga, de descer com esse troféu do carro do bombeiro e eu levei o troféu para dentro da sede do Ferroviário, que está lá até hoje. Então é algo assim... Sensacional. O capitão levantou lá, mas o presidente... Na época o vice-presidente na época levei a taça para dentro do Eusébio Cabral. Foi nos meus braços até lá. Meu amigo, nosso tempo findou. A direção da TV já deu o aviso, cara. Muito obrigado. Satisfação te receber aqui. Um amigo, uma pessoa que eu admiro, que eu torço por muito, muito sucesso, cada vez mais sucesso. E está com a gente desde o início do Resenha, o embrião lá, enfim. E sempre que a gente corre atrás, você fala, estou aqui, meu irmão, pode contar comigo. Muito obrigado. A recíproca é a mesma, João Paulo. Você é um amigo, né? Um amigo que a gente tem muita admiração e que acompanha também, né? Desde a época do Resenha, do início do Resenha. E que a gente acompanha e que a gente torce sempre, né? Que a gente fica feliz e acompanha todos os passos e só tenho a te agradecer a oportunidade e que você continue nesse trabalho brilhante. Que bom poder retornar aqui e que Deus abençoe o seu projeto, a sua vida, essa caminhada. Amém, meu irmão. Satisfação tê-lo. Faz parte da história do nosso esporte. Nilton Filho bateu um papo com a gente nesse segundo episódio. E se você não viu o primeiro ainda, vai no nosso canal do YouTube que tem lá, tá? @maestrosdabolace, tem muito conteúdo, são mais de 60 episódios para você consumir a hora que você quiser, tá bom? Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu!